Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você aceitaria um presente gigante do seu maior inimigo? Assim, um presente enorme, que chega do nada. Pois é, alguém aceitou. E essa decisão foi tão ruim, mas tão ruim, que até hoje a gente usa como exemplo de erro histórico, um erro monumental. Hoje eu vou te contar a história do cavalo de Troia. Ou melhor, a maior trollagem da história da humanidade. Pega a pipoca, porque essa história é boa demais para ser verdade. Só que ela aconteceu. Bom, mais ou menos. Mas você vai entender. É uma daquelas histórias que parece roteiro de filme, mas que na verdade moldou a forma como a gente pensa sobre estratégia e engano. E tudo começa com uma briga que já estava durando tempo demais. Para a gente entender o cavalo de Troia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Troia e a galera da Grécia, os aqueus, estavam em guerra há anos. E quando eu digo anos, eu estou falando de 10 anos. 10 anos de briga pesada, de cerco, de gente cansada dos dois lados. Ninguém aguentava mais. Era tipo aquela discussão de família que começa por causa do controle remoto. E quando você vê, já passaram 10 anos e ninguém mais lembra como começou. Mas todo mundo continua brigando. Os gregos já tinham tentado de tudo para invadir Troia. A cidade era uma fortaleza, com muralhas gigantescas, impossíveis de derrubar. Eles tentaram atacar, tentaram escalar, tentaram fazer cerco para matar o pessoal de fome. Nada, absolutamente nada funcionava. Troia parecia impenetrável. O exército grego estava exausto, desmoralizado, pensando seriamente em jogar a toalha e voltar para casa. Eles estavam perdendo a esperança. Até que, no meio de todo esse desespero, alguém teve uma ideia. Uma ideia que era ao mesmo tempo brilhante, genial e completamente maluca. Uma ideia que mudaria o rumo da guerra e entraria para a história para sempre. No meio daquela reunião de líderes gregos, todo mundo com a cara no chão, um cara chamado Odisseu ou Ulisses, que era conhecido por ser o mais esperto de todos, virou e falou: e se a gente fingir que desistiu? E se a gente simplesmente arrumar nossas coisas, entrar nos navios e ir embora? Todo mundo deve ter olhado para ele com uma cara de você enlouqueceu, mas ele continuou: e se a gente deixar um presente para eles? Um sinal da nossa rendição. Mas não era qualquer presente. A ideia era construir um cavalo gigante de madeira. Por que um cavalo? Porque o cavalo era um animal sagrado para os troianos, associado ao deus Poseidon. Seria um presente que eles respeitariam. A ideia era a seguinte: eles construiriam esse cavalo oco, colocariam os melhores soldados lá dentro, deixariam o presente na praia, em frente aos portões de Troia, e o resto do exército fingiria que estava indo embora, mas na verdade se esconderia numa ilha ali perto. Era um plano arriscadíssimo. Se desse errado, os soldados dentro do cavalo seriam descobertos e mortos. Mas era a única carta que eles tinham na manga. E assim eles fizeram. Construíram um cavalo de madeira colossal. Era tão grande que os troianos conseguiriam vê-lo de cima de suas muralhas. Os melhores guerreiros gregos, incluindo o próprio Odisseu, entraram na barriga daquela estátua de madeira. O resto do exército grego queimou o acampamento, entrou nos navios e zarpou, desaparecendo no horizonte. Imagina a cena. Os troianos acordam de manhã, olham pelas muralhas e, cadê os gregos? Sumiram. O acampamento deles, que esteve ali por 10 anos, virou cinzas. E no lugar, na praia, sozinho e imponente, estava aquele cavalo de madeira gigante. Os troianos não acreditaram. A guerra tinha acabado, eles tinham vencido. A alegria tomou conta da cidade. Mas aí veio a grande questão: o que fazer com aquele cavalo esquisito? E foi aí que os troianos tomaram a pior decisão possível. Uma decisão que selaria o destino deles para sempre. A população de Troia saiu da cidade e foi até a praia, maravilhada e confusa com aquele cavalo gigante. O debate começou. Um grupo mais cauteloso, liderado por um sacerdote chamado Laoconte, gritava: isso é uma armadilha, temam os gregos, mesmo quando trazem presentes. Ele até jogou uma lança no cavalo e o som oco ecoou, mas ninguém deu ouvidos. Outros sugeriram queimar o cavalo ou jogá-lo de um penhasco, mas a maioria, tomada pela euforia da suposta vitória, teve a ideia mais perigosa de todas. Eles pensaram: isso é uma oferenda aos deuses, é um troféu da nossa vitória. Vamos levar para dentro da cidade. E foi o que
eles fizeram? Derrubaram uma parte da própria muralha, porque o cavalo era tão grande que não passava pelo portão. Arrastaram o presente do inimigo para o centro da cidade. Dentro do cavalo, o que tinha? Uma mensagem de paz, um pedido de desculpas. Não tinha a elite do exército grego, armada até os dentes, esperando em silêncio absoluto. A cidade de Troia celebrou a noite inteira. Beberam, dançaram, comemoraram o fim da guerra, sem saber que tinham acabado de trazer a própria destruição para dentro de casa. Quando a noite caiu e a cidade inteira, exausta pela festa, finalmente dormiu profundamente, o silêncio foi quebrado. Uma portinhola na barriga do cavalo se abriu. Em silêncio, os soldados gregos desceram por uma corda. O plano estava funcionando perfeitamente. Eles eram a chave que abriria a cidade por dentro. O primeiro objetivo era neutralizar os guardas dos portões. Missão cumprida. Depois, eles abriram os imensos portões de Troia, que por 10 anos permaneceram fechados. Lá fora, no mar, o resto do exército grego, que tinha apenas se escondido, viu o sinal de fogo que indicava que o plano tinha dado certo. Eles voltaram com seus navios e invadiram a cidade indefesa pelos portões agora abertos. O que se seguiu foi o caos. A cidade, que nunca pôde ser conquistada pela força, foi tomada pela astúcia. Troia caiu naquela noite. Uma civilização inteira foi destruída. E tudo porque alguém olhou para um presente gigante e suspeito deixado pelo maior inimigo e pensou: ah, não deve ser nada demais. Essa história atravessou milênios e, desde então, a expressão cavalo de Troia virou sinônimo universal de armadilha, de um presente que, na verdade, é uma maldição. É quando algo parece bom por fora, mas esconde uma intenção destrutiva por dentro. Sabe aquele e-mail que oferece um prêmio incrível e só pede para você clicar num link? É um cavalo de Troia digital. A moral da história é cristalina e vale até hoje. Desconfie de ofertas boas demais para serem verdade, especialmente quando vêm de quem não quer o seu bem. Não aceite coisas suspeitas sem investigar a fundo. E principalmente, se o seu maior inimigo, depois de anos de briga, aparecer na sua porta com um presente gigante e um sorriso no rosto, talvez seja uma boa ideia não colocar para dentro de casa. A lição de Troia é sobre não subestimar o inimigo e, acima de tudo, não deixar a euforia ou a arrogância cegarem o bom senso. E se você gostou dessa história contada do jeito certo, sem aquela aula chata de colégio, se inscreve aqui no canal. A gente está sempre desenterrando essas histórias incríveis do passado para entender melhor o nosso presente. Aqui a gente aprende história se divertindo e rindo um pouco dos erros absurdos que a humanidade cometeu, até para a gente tentar não repetir no futuro. Deixa o seu like se você curtiu, comenta aí o que você faria se encontrasse um cavalo de madeira gigante na sua porta. E compartilha com aquele amigo que precisa aprender a desconfiar mais das coisas. Obrigado por assistir e até a próxima.